Olá, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Hoje nós vamos continuar nosso estudo do Vem e Segue-me. Você está animado? Eu estou muito animado para fazer este estudo com você e com minha família. Estou vibrando, na verdade, e sinto assim que é uma grande oportunidade. Eu gostaria que você visse a gravura que está aí atrás, é a gravura da casa, né, de Joseph e sua família. Lembrando que Joseph teve a primeira visão aos 14 anos. Aqui é uma nova gravura da casa também, um período de neve, que como deve ter sido a situação deles, né? E aqui era o quarto, a parte superior, né, onde dormiam vários irmãos juntos ali. E lembra, essa casa, ela foi restaurada pela igreja, né? E hoje é um lugar que se pode visitar. Eu, particularmente, não fui lá ainda. Mas essa semana nós vamos estar estudando Joseph Smith História 1, do 27 até o 65, e Doutrina e Convênios 2. Como é um texto um pouco grande, nós vamos estudar hoje Joseph Smith História 1, do 27 ao 47, e Doutrina e Convênios 2, que faz parte. Vamos começar então? Tá animado? Eu estou muito animado. Vamos lá. No versículo 27, Joseph escreve o seguinte: Continuei minha ocupação comum na vida até o dia 21 de setembro de 1823, sofrendo todo o tempo severa perseguição nas mãos de todos os tipos de homens, tanto religiosos como irreligiosos, porque eu continuava a afirmar que tivera uma visão. Esse versículo me tocou bastante mesmo. Não hoje, mas ao longo da minha vida. Porque eu sempre pensei assim. Em 1820, Joseph teve a primeira visão. 3 anos se passaram sem visão. E o que aconteceu? Pessoas dizendo para ele: oh, isso não é verdade, não existe, é do diabo, você está inventando, e muitas outras coisas, para que ele não acreditasse na revelação que teve. Senti como em minha própria vida, como muitos tentaram me desacreditar no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Mas eu continuei confiando nos sentimentos que eu tinha, independente da ideia de qualquer outra pessoa. Continuei me apoiando nos conhecimentos que eu tive quando eu conheci a igreja lá atrás. E depois nas outras experiências, assim que eu tenho feito na minha vida. O que você faz quando você passa um tempo e não sente uma experiência espiritual, se sente meio fraco espiritualmente? O que você faz? Muitos desistem. Muitos pensam: ah, não vale a pena. Ah, nada dá certo comigo. Joseph sofreu durante 3 anos. E o que ele fez? Ele ficou ali apoiando o seu testemunho naquela experiência que ele tivera anteriormente. No versículo 28, olha o que Joseph escreve. No espaço de tempo entre a ocasião em que tive a visão e o ano de 1823, tendo sido proibido de unir-me a qualquer das seitas religiosas da época, e sendo ainda muito jovem e perseguido por aqueles que deveriam ter sido meus amigos e me tratado com bondade, e se supunham eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado de maneira apropriada e afetuosa reconquistar-me. Fui abandonado a toda sorte de tentações e misturando-me a todo tipo de gente. Caí frequentemente em muitos erros tolos. Só um parênteses aqui. Joseph está falando de um tempo da vida dele dos 14 aos 17. Ele era jovem. E ele fala que ele cometeu muitos erros tolos da juventude. Continua. Exibindo as fraquezas da juventude e as debilidades da natureza humana. O que sinto dizer levou-me a tentações diversas, ofensivas à vista de Deus. Ao fazer esta confissão, ninguém deve crer-me culpado de quaisquer pecados graves ou malignos. Joseph era um jovem.
e ele se sentiu assim, sem ter novas revelações. Ele confiou no que ele tinha passado, na experiência que ele tinha tido, no testemunho dele. Vamos fazer um pequeno paralelo com a nossa vida? No ano de 2019, ali para março mais ou menos, até agora, nós estamos passando um período de pandemia mundial. E as reuniões da igreja foram canceladas, escolas canceladas e todos os problemas que nós temos enfrentado. E o que está acontecendo com a população em geral, com todos nós? Muitos sentimentos negativos, sentimentos de depressão, muitos espiritualmente estão se sentindo abatidos, já não querem nem orar, nem ler escrituras, porque todo domingo ia na igreja, tinha aquele reforço espiritual, compartilhava do sacramento, mas agora está sentindo assim, ai, não sei, estou meio fraco. Tem visto pessoas assim? Você tem sentido isso? Então para agora, vamos em frente. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há 21 anos atrás. Eu servia como conselheiro da missão São Paulo Leste. Eu tive a oportunidade de servir durante 5 anos como conselheiro da missão, com o presidente Espinosa e com o presidente Walker. E nós tivemos um tour de missão em que o Elder Scott, o apóstolo, esteve lá e ele nos deu um ensinamento de como poderíamos crescer continuamente na nossa vida, espiritualmente, através da revelação. Observe o que ele ensinou. Então, o Elder Scott, ele pegou lá no quadro negro e ele traçou uma linha assim e ele traçou uma outra linha aqui, assim. E daí ele explicou, e aqui era revelação, e aqui uma linha do tempo. Daí ele explicou que algumas pessoas são assim, ó. Ela recebe uma revelação, fica muito animada, cheia de ânimo, depois ela cai. Fica desanimada, não acredita mais em nada. Depois ela recebe outra revelação, depois ela cai. Daí recebe outra revelação e cai. E vai num sobe e baixa, assim, ó. Então, recebe uma revelação, fica feliz, depois já fica triste, depois já fica feliz, está em uma revelação de Deus, daí já acha que não, nada mais vale a pena, daí se arrepende, vai, e as pessoas fazem desta forma. E ele explicou, então, que nós não precisávamos, a nossa vida não precisa ser dessa forma. Não sobe e baixa espiritualmente, material, em todos os sentidos, né? Não precisa assim. Então ele falou que nós podíamos crescer sempre, sempre espiritualmente. Daí ele fez de novo o desenho. Daí ele traçou uma linha assim e outra linha assim no quadro. Aqui ele colocou a revelação. E aqui eles colocou tempo. E daí ele mostrou que ao longo da nossa vida nós recebemos revelações de Deus. Aqui, ó. Quando nós recebemos essa revelação, é esperado que nós possamos viver essa revelação. Basear a nossa fé em cima da revelação que nós recebemos. Daí o Senhor vai lá e dá mais outra revelação. Daí vem aqui subindo aqui, ó. E daí quando você recebe mais revelação, você vive aquela revelação que você recebeu. Quando você vive aquela revelação, o Senhor então, ele vai proporcionar a você mais outra revelação. E daí você vive essa revelação. E assim, ele vai dando revelação e você vai vivendo aquela revelação. Mais revelação e vai vivendo. Então, no crescimento espiritual desta pessoa, olha, ela recebeu revelação e vive. Recebeu revelação, vive. Recebeu revelação, vive. Daí o crescimento espiritual dela é desta forma. E isso está ao alcance de todos nós.
E esse é o convite que o Senhor faz todo dia para nós, para que possamos ser uma pessoa que cresce desta forma continuamente, e não uma pessoa que vai, vem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Joseph continuou firme na revelação que ele tinha recebido anteriormente. Que exemplo para nós. Mas como nós falamos da juventude e tudo mais, ele continua no versículo 29 dizendo assim: em consequência dessas coisas, muitas vezes senti-me condenado por minhas fraquezas e imperfeições. Foi então que, na noite do já mencionado 21 de setembro, depois de me haver recolhido, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso, para pedir perdão por todos os meus pecados e imprudências, pedindo também uma manifestação para que eu pudesse saber qual era o meu estado e posição perante ele. E pois tinha plena confiança de receber uma manifestação divina, como acontecera anteriormente. E Joseph então relata isso, e ele diz então que o seu quarto começa a se iluminar mais do que o sol do meio-dia, ele começa a descrever o anjo que aparece. No começo ele teve medo, mas logo passou. E ele descreve o anjo, que era o anjo Moroni. E no versículo 33, Moroni fala assim, né? Falou para ele: chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus, e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim, e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos, línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. E ele descreve, então, Moroni começa a dar essas instruções para Joseph, fala de um livro de ouro, imagina, ele é um menino de 17 anos, família em condições tanto precárias, um livro de ouro. Mas o anjo começa a falar para ele, começa a citar, diz que lá também teria um urim e um tumim, que seriam duas pedras que ajudaram a traduzir, enfim. Mas eu gostaria de salientar aqui, tinha uma obra a ser executada por mim. Quando eu fico pensando em Joseph Smith, é muito fácil. Mas Joseph era um profeta, só tinha uma obra para Joseph. Mas eu fico pensando assim, qual a obra que o Senhor tem para eu, irmão André, realizar nesta vida? Qual a obra? Agora eu vou compartilhar com você, né? O meu pensamento agora para você. Qual a obra que o Senhor tem para você fazer nesta vida? Durante essa experiência da mortalidade. Tem uma citação que eu gostaria de compartilhar do elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze, um apóstolo. Ele fala assim: podemos perguntar humildemente ao Senhor: Pai, o que desejas que eu faça? A resposta virá. Sentiremos quais são as mudanças que precisamos fazer. O Senhor nos dirá em nossa mente e em nosso coração. Fim da citação. Todos nós, irmãos, saindo desse período que nós estamos passando de pandemia mundial, nós podemos viver no mundo sem ser no mundo, irmãos. Podemos ser cheios do Espírito. E podemos humildemente perguntar ao Senhor o que Ele quer que nós façamos. Muitas coisas boas podemos fazer. Vamos voltar aqui para Joseph. Ele continua narrando a experiência de Moroni. E Moroni, ele cita algumas escrituras, tudo preparando Joseph para os que viria, né? E ele cita no versículo 38 e 39 assim. E também citou o 5º versículo assim, de Malaquias, tá?
Eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Citou também o versículo seguinte diferentemente. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. E com relação... desculpe, errei, mas vamos de novo. A gente erra às vezes, né? Vamos lá, vou ler de novo o 39. Citou também o versículo seguinte diferentemente. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Fim da citação. Aqui ele está falando de um profeta, que é o profeta Elias, que tinha um poder selador. Vamos ver uma citação do presidente N.B. Eyring, um apóstolo do Senhor, membro da primeira presidência. Ele fala sobre Elias, diz assim: Elias foi um grande profeta com grande poder concedido por Deus. Ele tinha o maior poder que Deus concede aos filhos. Tinha o poder selador, o poder pelo qual tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Fim da citação. Aqui nós poderíamos falar sobre o poder selador, falar das doutrinas e tudo mais. Mas o que eu gostaria de mencionar aqui é que esse poder foi restaurado na terra mais tarde através do profeta Joseph. O Senhor concedeu esse poder a Joseph Smith, de selar na terra e nos céus. E esse poder tem passado de geração em geração através dos profetas até o presidente Nelson, que é o profeta de Deus dos nossos dias. E o que eu gostaria de falar aqui é que, devido a esse poder selador, nós podemos ter famílias eternas. Nós podemos ser selados, a esposa querida, para toda a eternidade. Os filhos podem nascer no convênio e ser nossos, ligados a nós por toda a eternidade. E nós podemos nos ligar às gerações anteriores. Ai, que coisa fantástica, irmãos. Nada neste mundo pode impedir a nossa plena felicidade se abraçarmos o Evangelho de Jesus Cristo conforme foi restaurado nesses dias e vivermos isso. Fico pensando nos nossos antepassados que já se foram. E eu gostaria de... Tem vários antepassados meus que já faleceram. Estou com 62 anos. Meus pais, meus avós, todos já se foram. E eu sinto assim no meu coração, assim, que alegria poder estar ligado, unido aos meus ancestrais, aos meus familiares, aqueles de muitas gerações que eu nem conheci, para toda a eternidade. Isso é o poder selador que pode ser realizado nos templos de Deus. Falaremos sobre isso no estudo de doutrina e convênios mais adiante. Apaixonante isso, não é, irmãos? Que alegria! Mas eu gostaria eu lembrei, né, uma experiência de um meu avô. Meu avô já faleceu há vários anos, Aldo Fernandes de Lima. Ele vivia numa cidade que era chamada, um distrito, né, Berto Sírio, lá no Rio Grande do Sul. Ali pertencia a Canoas, eu acho, uma coisa assim. E ele mudou então da cidade de Berto Sírio para a cidade de São Leopoldo. O meu avô, desde os 8 anos, trabalhava. Ele trabalhava aos 8 anos, lá em Berto Sírio, na olaria, classificando tijolos e telhas. Ele separava aqueles que estavam com defeito para serem quebrados e não serem utilizados. E quando ele mudou para São Leopoldo, ele casou, né, com a minha avó, a avó Zelina, a avó Gera, e ele trabalhava como entregador de pão, como padeiro, né? Ele tinha uma carroça fechadinha, assim, tipo um baúzinho, e botava os cestos de pão. Ele chegava na frente da casa dos fregueses, já sabia quantos pães cada um queria, isso de madrugadinha, colocava os pães ali dentro da sacolinha e deixava na porta. E ele fazia isso, era o trabalho da época. Nós estamos falando, irmãos, mais ou menos de uns 70 anos atrás, talvez um pouco mais, tá bom? E esse era o trabalho do meu avô. E ele conta, esse ele falou para mim, ainda eu era lá pelos meus 20 e poucos anos, nunca esqueci.
Um dia ele comentou que ele estava entregando pão e era de madrugada, estava quase no finalzinho, ele passou numa venda. A venda seria o supermercado da época, né? Mas era uma venda, ali vendia o armazém, né? Vendia farinha, trigo, bebida, vendia tudo ali, café que eles tomavam na época, tudo ali. E ele parou de manhã, bem frio, ele disse que estava, e tinha uma outra carroça parada lá, que trabalhava também, ele encostou ali e foi lá tomar um cafezinho para continuar o reparte do pão, que era o nome que ele fazia. E daí ele estava conversando ali e tal, e puxou conversa, né? Surgiu conversa entre eles. O outro carroceiro, ele era de Berto Sírio também. Daí ele falou, você é de Berto Sírio? Daí ele falou assim, eu também sou filho do Luiz Fernandes. Daí aquele outro carroceiro, ele parou assim, chamou o dono da venda que estava na conversa, falou assim, olha aqui, o pai desse senhor aqui, desse moço, era o homem mais honesto de Berto Sírio. Quando eu morava em Berto Sírio, meu pai tinha uma venda e vendia por ano, né? Ele ia vendendo, no final do ano, anotando num caderninho, no final do ano, na colheita, os fregueses iam lá e pagavam eles. E é assim que funcionava, anotado no caderninho. E o vô Luiz Fernando, como toda a região, eles sofreram com um ataque de gafanhotos que comeu toda a plantação. E o meu bisavô não tinha como pagar, então ele pegou os carros de boi que ele tinha, os bois, e entregou tudo na venda como pagamento. E daí ele... Nossa, eu tô ficando emocionado, desculpe. Falando dos meus ancestrais, né? E daí o que aconteceu? Aquele outro carroceiro lá naquela venda de madrugada, com frio, apontou para o meu avô e disse, qualquer coisa que ele quiser, você pode vender para ele. Se ele não pagar, eu pago. E daí o meu avô comentou comigo assim, olha André, imagina se meu pai fosse um pilantra, quando eu saísse ele ia ficar lá e dizia, não vende nada para ele. E daí o meu avô deu esse sentimento, seja sempre honesto, seja sempre bom. Tô ficando emocionado, desculpa, irmãos. Por que eu contei essa experiência para vocês? Nossa, fiquei emocionado, desculpa. Devido ao poder selador. Nós vamos poder nos unir aos nossos familiares que já se foram. Podemos realizar as ordenanças por eles nos templos de nosso Deus. E as famílias serão eternas. Essa é a parte que eu queria compartilhar com vocês do estudo de hoje, né? Do livro de José Smith, História 1, do 27 ao 47. Moroni apareceu 3 vezes naquela visão, naquela noite para Joseph. E repetiu tudo de novo e foi reforçando. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, de ter compartilhado esses momentos com vocês. Está aparecendo aqui uma gravura com a foto minha e de minha esposa. Clica ali, te inscreve no canal. Vamos estudar juntos o Vem e Segue. Não estou animado para isso. Olha só, e prometo que agora é finalizando, hein? Estou falando finalizando e eu não termino, né, irmãos? Como é isso? Josué, o grande profeta de Israel, o profeta que sucedeu Moisés, imagina se sucedesse Moisés, o grande profeta que teve visões e fez o mar abrir, as pragas e tudo mais. Josué fala assim, não se aparte da tua... Josué 1, versículos de 8 até o 9, tá? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Fim da citação. Irmãos, agora é um tempo de ficar forte, de ter ânimo e ir em frente.
E o grande profeta lá, Josué, daquela época, o Senhor deu o conselho a ele: estuda as Escrituras diariamente e tem ânimo, vai em frente. E é o convite que eu faço para você. Vamos estudar as Escrituras, vamos ter ânimos e vamos em frente. Lembrando que aqui está aparecendo a foto aqui, minha e de minha esposa. Clica ali, se inscreve no canal e vamos estudar juntos Doutrina e Convênios esse ano no Vem e Segue. Compartilha com os membros da sua ala para que eles também possam estudar junto conosco, caso você tenha gostado. Forte abraço e vamos em frente, cheio de ânimo, irmãos. Agora é a nossa vez, é o nosso tempo.